Opa, aqui é o William Brito, nós trabalhamos com as maiores empresas de consórcio do Brasil e nesse vídeo eu vou responder mais uma pergunta dos clientes. Onde ajuizar a ação contra a Caixa Consórcios? Quando surgem problemas ou desacordos entre um cliente e uma instituição financeira, como a Caixa Econômica Federal, relacionados a contratos de consórcio, é natural que o cliente busque soluções legais para resolver a situação. A decisão de ajuizar uma ação contra a Caixa Consórcios não deve ser tomada de ânimo leve, mas é importante que os consumidores estejam cientes de seus direitos e das opções disponíveis caso sintam que seus interesses foram prejudicados. Neste artigo, vamos explorar detalhadamente onde e como ajuizar uma ação contra a Caixa Consórcios, além de discutir os direitos do consumidor e os procedimentos envolvidos, entendendo os consórcios e a relação com a Caixa Consórcio. Antes de entrarmos nos detalhes sobre ajuizar uma ação contra a Caixa Consórcios, é importante entendermos o contexto dos consórcios e a relação com a Caixa. Os consórcios são uma forma popular de compra cooperativa, onde um grupo de pessoas se une para adquirir um bem ou serviço, pagando parcelas mensais. A Caixa Consórcios, uma divisão da Caixa Econômica Federal, é uma das instituições financeiras que oferece esse serviço, administrando grupos de consórcio em diversas categorias, como imóveis, veículos e serviços. Quando ajuizar uma ação contra a Caixa Consórcios? A decisão de ajuizar uma ação contra a Caixa Consórcio geralmente surge quando o consumidor se sente lesado de alguma forma em relação aos termos do contrato de consórcio. Alguns dos motivos comuns para ajuizar uma ação incluem: número 1. Descumprimento de contrato. Se a Caixa Consórcio não cumprir com as obrigações estabelecidas no contrato de consórcio, como não realizar os sorteios conforme programado ou não contemplar os participantes dentro do prazo estabelecido. Número 2. Cobranças indevidas. Caso o consumidor seja cobrado por taxas ou valores que não estão de acordo com o contrato de consórcio ou que não foram devidamente informados previamente. Número 3. Informações enganosas ou omissões. Se o consumidor sentir que foi induzido a assinar o contrato de consórcio com base em informações enganosas ou omissões por parte da Caixa Consórcios. Número 4. Outras irregularidades. Qualquer outra irregularidade ou conduta inadequada por parte da Caixa Consórcio que prejudique os direitos do consumidor. Direitos do consumidor em relação aos consórcios. É importante que os consumidores estejam cientes de seus direitos em relação aos consórcios, especialmente quando consideram ajuizar uma ação contra a Caixa de Consórcios. Alguns dos direitos fundamentais incluem: número 1. Direito à informação. Os consumidores têm o direito de receber informações claras, precisas e completas sobre os termos de contrato de consórcio antes de assiná-lo. Número 2. Direito à transparência. As administradoras de consórcios, como a Caixa de Consórcios, devem ser transparentes em suas práticas e fornecer informações atualizadas sobre o andamento do grupo de consórcio. Número 3. Direito à contemplação justa. Todos os participantes de um grupo de consórcio têm o direito de serem contemplados de forma justa e imparcial, de acordo com as regras estabelecidas no regulamento do grupo. Número 4. Direito à revisão de cláusulas abusivas. Caso haja cláusulas abusivas ou prejudiciais nos contratos de consórcio, os consumidores têm o direito de solicitar a revisão ou a anulação dessas cláusulas. Onde ajuizar uma ação contra a Caixa de Consórcios? Para ajuizar uma ação contra a Caixa de Consórcios, o consumidor pode recorrer aos seguintes órgãos ou instâncias. Número 1. PROCON. O PROCON é um órgão de defesa do consumidor que pode auxiliar os consumidores na resolução de conflitos com empresas e instituições financeiras, como a Caixa de Consórcios. O consumidor pode registrar uma reclamação no PROCON e buscar uma solução amigável para o problema. Número 2. Juizado Especial Civil. O Juizado Especial Civil é uma instância do Poder Judiciário que trata de causas de menor complexidade e valor, incluindo questões relacionadas a consórcios. O consumidor pode ajuizar uma ação no Juizado Especial Civil da sua cidade sem necessidade de advogado, desde que o valor da causa não ultrapasse o limite estabelecido pela lei. Número 3. Advogado particular. Em casos mais complexos ou quando o valor da causa ultrapassa o limite do Juizado Especial Civil, o consumidor pode contratar um advogado particular para representá-lo e ajuizar uma ação contra a Caixa de Consórcio na Justiça Comum. Número 4. Ministério Público. Em situações que envolvem interesses coletivos ou difusos, o consumidor pode recorrer ao Ministério Público para investigar e tomar providências legais contra possíveis irregularidades cometidos pela Caixa Consórcios. Procedimentos para ajuizar uma ação contra a Caixa Consórcio. Os procedimentos para ajuizar uma ação contra a Caixa Consórcios podem variar dependendo do órgão ou instância escolhido pelo consumidor. No entanto, alguns passos básicos incluem: número 1. Coleta de provas. O consumidor deve reunir todas as provas e documentos relevantes que comprovem o descumprimento do contrato de consórcio por parte da Caixa de Consórcio, como contratos, comprovantes de pagamento, correspondência e registro de comunicações. Número 2. Registro de reclamação. O consumidor pode registrar uma reclamação no PROCON, relatando detalhadamente o problema e apresentando as provas coletadas. O PROCON irá investigar a reclamação e buscar uma solução amigável entre as partes. Número 3. Petição inicial. Se não for possível resolver o problema de forma amigável, o consumidor pode ajuizar uma ação no Juizado Especial Civil ou na Justiça Comum, por meio de uma petição inicial, na qual são apresentados os fatos, fundamentos jurídicos e pedidos do consumidor. Número 4. Audiência de conciliação. No Juizado Especial Civil, é realizada uma audiência de conciliação entre as partes.
onde é feita uma tentativa de acordo. Caso não haja acordo, o processo segue para julgamento. Número 5. Julgamento. O juizado especial civil ou a justiça comum irá analisar as provas apresentadas e tomar uma decisão sobre o caso, determinando se a Caixa de Consórcios deve cumprir com as obrigações estabelecidas no contrato ou pagar uma indenização ao consumidor, caso seja constatado descumprimento contratual. Conclusão. Ajuizar uma ação contra a Caixa de Consórcios é uma medida que pode ser tomada pelos consumidores em caso de descumprimento contratual ou outras irregularidades por parte da instituição financeira. Os consumidores têm direitos garantidos por lei em relação aos consórcios. É importante que estejam cientes de suas opções e busquem orientações adequadas caso sintam que seus interesses foram prejudicados. A decisão de ajuizar uma ação deve ser tomada com cautela, mas é um recurso válido para garantir o respeito aos direitos dos consumidores e a busca por uma solução justa e satisfatória para o problema enfrentado. Se você ficou com alguma dúvida sobre o consórcio, entre agora no meu grupo do WhatsApp. Clique no link na descrição.